A inveja é um atestado de pobreza espiritual. O ser humano, por ter uma mente racional comparativa, ele sempre estabelece e estabelecerá parâmetros de comparação. Isso acontece para que a gente possa conceituar, pesar, medir, calcular, entender. É natural que a gente se compare. O grande problema é quando esses parâmetros de comparação se tornam excesso de comparação e esse excesso de comparação termina por semear a inveja. A inveja se manifesta marcadamente de duas formas principais. O invejoso, ele se incomoda com o brilho do outro, com o sucesso do outro, ou deseja o que é do outro, né? E muitas vezes não quer o bem do outro. É muito interessante isso, porque lampejos de inveja, se a gente for bem realista com o nosso autoconhecimento, passarão por todos nós. O que a gente não pode deixar que aconteça é que esses lampejos de inveja que passam rapidamente pelo nosso pensar e sentir se tornem uma tônica do nosso comportamento. Eu já vi, por conta de inveja, pessoas fazerem o mal às outras, né? Muitas vezes a inveja, ela se expressa no que se chama de despeito, né? Eu até fiz um post outro dia dizendo que uma pessoa despeitada fica desse tamanho aqui, né? Um invejoso, ele fica assim bem pequeno diante do que ele veio para ser em essência. Então, muitas vezes o invejoso, ele sente aquele incômodo com o brilho do outro, né? Ele não tem a fineza de reconhecer o brilho do outro. Tem um post também que eu fiz outro dia que fala assim: reconhecer o brilho do outro te fará brilhar aos olhos de todos. Então, primeiramente, a gente deve respeitar o brilho do outro. E o degrau, além de respeitar o brilho do outro, é apreciar o brilho do outro, sabendo que cada pessoa tem seu brilho particular, assim como tem também as suas sombras. O ser humano, ele é assim, é luz e sombras. Então, o que é que custa apreciar o brilho do outro, né? Se felicitar com o sucesso do outro, reconhecer o talento do outro. Isso, na realidade, não custa nada e ainda nos traz leveza. Mas muitas vezes lá dentro da gente, a gente se incomoda com o brilho do outro. Por que será isso? Isso são lampejos de inveja. Então a gente tem que ter assim, um bom senso, né? E fazer um exercício de observação para que, quando percebermos isso passando por dentro de nós, a gente gire a chave e reconheça que ali tem algo que não é legal, que não é devido, né? Que a gente se liberte desse peso. Primeiro ponto, essa dificuldade de reconhecer o brilho do outro. O outro ponto, assim, bem marcante da inveja, né? É quem quer o que é do outro, né? Poxa, a pessoa que quer o que é do outro, ela sofre bastante, né? E aí acaba também expressando esse tipo de coisa, do mal falar a respeito do outro, do mal querer, né? Muitas vezes terminando assim num mal fazer. Tem pessoas que prejudicam os outros, né, por conta de inveja. Quem nunca foi prejudicado por alguém, né, movido por inveja? Isso faz parte, né? E é importante a gente ter esse cuidado para que essa erva daninha, esse sentimento de baixíssima vibração que é a inveja, ele não se alastre dentro de nós, né? E se alguém sentir inveja de nós e a gente perceber, é muito importante a gente não entrar na conexão da inveja do outro se revoltando. A maneira mais eficaz de se livrar de uma inveja é desejando luz à consciência do invejoso, né? Então, vamos ficar atentos a isso, né? Vamos ficar atentos se de repente algum de nós tem assim o hábito de falar mal a respeito de alguém, sabe? Muitas vezes esse hábito de falar mal, ele tem ali uma sementinha de inveja, né? E aí aquilo, o hábito de falar mal, de querer desmerecer, de não reconhecer o valor do outro, é movido por inveja. Então, que a gente não tenha esse atestado de pobreza espiritual, né? Porque o nosso espírito, ele é pura essência, né? E essas coisas, esse sentimento de inveja são coisas da nossa personalidade, da parte mais densa do nosso ego, né? Do nosso pensar, sentir. Que a gente não pense semeando inveja e que a gente não sinta a inveja. E que a gente, principalmente, não tenha essas pequenas atitudes movidas por inveja, sabe? Não invejar é um exercício de autoconhecimento, sabe? E a inveja também, se por acaso a gente sentir, é muito importante a gente avaliar dentro da gente também, porque normalmente ela está conectada com a soberba, né? Porque o soberbo, ele quer sempre ser o melhor de todos, o mais reconhecido e o centro das atenções. E quando alguém brilha tanto ou mais do que ele
ele já mergulha ali na inveja. Então, sentiu inveja, se observa que normalmente vai ter ali uma soberbinha escondida, um alimentando a outra. Então vamos ficar atento com isso, tá? Não vamos receber esse atestado de pobreza espiritual. Temos a fineza de reconhecer o outro, saber que o outro é imperfeito, mas tem suas qualidades, assim como nós também, tá? Não deixemos que isso passe por dentro de nós, mesmo que muito rapidamente passe, gira a chave, foca no altruísmo, que é querer o bem do outro e apreciar o bem e o valor do outro. O altruísmo, pessoal, ele é a mola do futuro, tá? E a inveja, ela é da parte densa do ego, ligada ao egoísmo e à soberba. Então, vamos desejar o bem, que quem deseja o bem, recebe o bem e não inveja a ninguém. Pegou a visão aí? Por aqui, Dionísio Amaral, vou encerrando minha fala. Se você gostou, clica aí, se inscreve no canal, curte, compartilha para fortalecer o nosso conteúdo, tá bom? E ativa o sininho da página para você receber esse tipo de conteúdo aqui que bota para pensar e que gira a chave do autoconhecimento. Vamos nessa, vinde a ideia, é nóis, valeu!